Olá pessoal, dando sequência então aos nossos vídeos sobre a pipoqueira, vamos falar agora um pouco sobre a camada de apresentação. Essa camada que é responsável por mostrar as informações e interagir com os usuários do sistema. Então logo ela é uma camada visível, ela corresponde à interface gráfica e à interação que o usuário tem, podendo ser também, em outros exemplos, feitas pelo console, que seria então algoritmos em modo texto, por exemplo. No projeto, então, da pipoqueira, a tela principal é esta daqui. Ela foi utilizada, então, colocando 3 text fields, cada um com seu label, correspondente ao valor que será encontrado nos mesmos, e eles não podem ser editados. Tá? Temos também a questão sabor, tamanho, que foi escolhido, então, por Radio Button, que é propriamente o painel, né, da pipoqueira que faz a seleção para a compra da pipoca. Não é necessariamente necessário se trabalhar dessa forma, pode-se utilizar outros elementos, que é o que veremos nesse vídeo. Utilizaremos elementos diferentes para criar uma tela igual a essa, do zero, e funcionando da mesma forma. Utilizando, em vez de Radio Buttons, utilizaremos o JCombo Box. Vamos criar então aqui uma nova tela. Essa aqui é a tela.java. Então vou clicar com o botão direito no pacote, New, JFrame Form, formulário JFrame. Então vou colocar o nome tela combo box, que eu vou utilizar este elemento gráfico, e vou confirmar. Tenho aqui então o design inicial padrão. Vou aumentar aqui um pouco para facilitar um pouco a criação. Vou começar então inserindo os 2 containers principais. Tá? Para fazer isso, a gente pode vir aqui e selecionar o painel no Swing Containers Panel, ou painel, no caso NetBeans em português. Vou posicionar ele mais ou menos por aqui. Vejam que ele fica praticamente invisível, mas eu consigo ver ele pelo navegador. Então, para facilitar, eu vou vir nele aqui. Vou acessar aqui as propriedades e vou adicionar uma borda na propriedade Border. Feito isso, então, vou escolher aqui uma das bordas. Vou escolher esta daqui. Já fica mais fácil de visualizar. Da mesma forma, eu vou adicionar um segundo painel e posicioná-lo semelhante à tela anterior demonstrada antes. Então, aqui também vou colocar uma borda diferenciada nele. Vamos agora começar a inserir os outros elementos. Vamos começar então colocando os labels, tá? Vou selecionar label e vou colocar. Posso segurar Shift para poder colocar mais que um. Também vou colocar aqui os 2, referentes ao sabor e o tamanho. Aperto ESC então para remover e vou começar a colocar o texto neles. Feito isso, vou selecionar e aumentar o tamanho de todos eles, clicando em cada um, segurando Shift. Vamos ver aqui nas propriedades, vamos aumentar a fonte, nessa opção aqui, fonte. Vou colocar uma fonte 14 e ela será negrito. Vejam que já houve uma pequena alteração. Vamos agora inserir então os campos de texto, os JTextField. Colocar aqui, mais um aqui e mais um aqui. Como vi que ele ficou um pouco apertado, vou reposicionar aqui alguns elementos. Feito isso, posso clicar com o botão direito, Edit Text, e remover o texto. Agora basta apenas aumentar o seu tamanho. Pronto, estão mais ou menos do mesmo tamanho. Agora a gente precisa desabilitá-los, pois dessa forma, vejam, o usuário pode digitar valores ainda. Então, não é o que queremos. Selecionamos os 3, novamente segurando Shift, e desmarcamos na verdade, a opção Editable. Então, eles não são mais editáveis agora, como é o exemplo mostrado anteriormente. Vejam, não consigo mais clicar e mover meu cursor para dentro deles.
Agora então, precisamos colocar, como neste exemplo, vamos utilizar combo box. Então, vamos lá, vamos selecionar o elemento combo box. Vamos colocar aqui. E mais um aqui. Quais serão os sabores? Vamos ver, selecionamos a combo box. Temos aqui então a propriedade de model, de modelo. Vamos alterar. Aqui tem as combos, né, as opções. Vou escolher a opção doce e a salgada. E o tamanho, estarei também selecionando, mudando. Pequeno e grande. Percebam que ele já vem com um valor padrão selecionado, que é, no caso, a primeira opção. Substituindo dessa forma, de maneira bastante satisfatória, o Radio Button. Vamos colocar agora, então, um botão, que seria a confirmação da compra, igual ao exemplo. Até aproveitar o espaço, colocar um pouquinho maior. Vou editar seu texto. E vou finalizá-lo. Agora também vou adicionar, então, como no exemplo, os demais botões. Tá? Esse seria então o botão fechar e o botão de admin. Dessa forma, agora então é necessário colocarmos nome às variáveis, para ficar mais fácil depois de manusearmos tanto os botões como também a combo box. Vamos lá. Esta aqui eu vou chamar de CMB sabor. Agora eu vou efetuar um corte no vídeo até eu colocar o nome em todas as variáveis. Então, pessoal, agora que temos a nossa tela finalizada, vamos programar. Primeiramente, temos a nossa tela combo box, né? Como as camadas são independentes entre elas, eu posso ainda utilizar a camada de persistência e de negócios, mesmo alterando a camada de apresentação. Ou seja, alteramos a janela. Então, dessa forma, eu não tenho problema nenhum, porque cada camada tem uma certa independência entre si. Vamos ver? Aqui, então, no método main, esse era o código antigo, né? Então, digitamos agora, apenas mudamos que a tela agora vai ser um objeto do tela combo box, que é a tela que acabamos de criar juntos recém. Então, eu simplesmente seto ela como visível. Então, agora ele já vai entrar nesta tela aqui e não nesta. Tá? Vamos ver? Já entrou na outra tela e vamos ver como é que isso aqui funciona. Da mesma forma, na nova tela, utilizei os mesmos comandos. Criei uma pipoqueira, recebi ela via parâmetro do construtor, iniciei os componentes gráficos, né, que é um comando natural, automático do NetBeans, passei a pipoqueira para o recipiente que eu criei, né, esse objeto que recebeu o que foi recebido por parâmetro via método construtor, atualizei os campos e coloquei para a tela nascer, vamos dizer assim, centralizada. Tá? Aqui o que muda realmente é o botão comprar, que nesse caso já não é mais Radio Button. Neste caso agora então estamos falando de combo box. Como é que eu fiz dessa forma? Eu criei também uma variável booleana para servir como flag, que recebe valor falso ou verdadeiro, começando então com falso. Criei duas strings, o sabor e o tamanho. A string ela vai receber o item selecionado na combo box e transformá-lo para uma string, né? Que seria então, por exemplo, se ele selecionou doce, esse é o valor que vai ser passado para a string sabor, da mesma forma para o tamanho. Dessa forma, então, posso imprimir na tela para verificar se tudo está correndo como planejado e começo então os testes, né? Começa sabor igual salgada, tamanho igual pequena, popcorn servir pipoca salgada pequena. E da mesma forma para os outros ifs, né? Da mesma forma, então, como na outra janela, caso não deu certo, informa então para o usuário que faltou insumos. O resto é igual. O que muda, pessoal, dessa forma, utilizando combo box e não Radio Button, é aqui, que a gente vai fazer ifs de maneira diferente, buscando valores diferentes, que nesse caso, então, de uma combo box. Vamos testar? Vejam, eu não alterei nada na classe de persistência. Eu apenas alterei no método main para chamar outra janela.
e chamei o método da classe de persistência, então, perdão, da classe de negócios, para servir a pipoca salgada, ou a pipoca salgada pequena, por exemplo. Não houve nenhuma alteração além disso. Eu simplesmente chamei os mesmos métodos alterando a camada de apresentação, que é a nossa tela gráfica, feita agora de uma maneira diferente. Vamos testar então. Salgada e pequena. Ó, vejam que eu já coloquei aqui também, só que agora faltou insumos, né? Então vamos corrigir isso. Vamos então ver a alteração que precisamos efetuar. Aqui na tela Combo Box, então, eu coloquei a mesma informação, apenas alterei na tela admin, que agora não é mais uma tela do tipo tela, mas sim tela Combo Box, que é a nova tela que a gente criou juntamente neste vídeo. Então aqui eu fiz a alteração e alterei também o construtor. Aqui o set tela principal, agora é uma tela Combo Box, para os valores ficarem coerentes. O construtor, perdão, está como o anterior. Então, para agora ele chamar a tela correta. Vamos executar o sistema. Quando vier admin, então, posso completar aqui da mesma forma. Vejo que com pequenas alterações eu posso utilizar uma outra janela, porque as camadas têm essa certa independência. Feito isso, então, agora eu posso comprar e ele me informa cada vez e funcionando da mesma maneira. Tá? Feito isso, então, agora vamos ver a questão de salvar no arquivo, né, para continuar funcionando da mesma forma que a outra janela. Para salvar no arquivo, o processo é o mesmo. Vejam, eu usei o Pipoqueira DAO aqui, da mesma forma que na outra tela, e mandei salvar o arquivo. Que seria, então, ao clicar no botão sair ou fechar. Tá? Podemos também adicionar um evento para fechar no botão fechar. Como é que fazemos isso? Clicamos aqui sobre o JFrame, vamos em Events, Windows, Window Closing. Então, quando fechar o JFrame, vai executar aqui este comando. E que comando é, pessoal? É este daqui, igualzinho à outra janela. Para salvar, então, no arquivo através da camada de persistência. Dessa forma, então, nossa pipoqueira está funcionando com uma outra janela personalizada, diferente da anterior. Isso mostra, pessoal, que as camadas têm uma certa independência entre si. Podemos alterar as telas e continuar com a camada de persistência e a camada de negócios sem nenhuma alteração, devido a essa independência entre elas. Espero que tenham gostado, pessoal, e até uma próxima.